Olá, princesas maravilhosas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem. E o nosso principal objetivo aqui é enaltecer a beleza que já existe em você. E a gente conversa sobre diversos assuntos como autoestima, amor próprio, identidade, evangelho e, claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda. E hoje eu vim falar sobre um tema que eu passei recentemente e eu quero passar essas experiências que eu tive com você, que vão fazer toda a diferença na nossa caminhada, na nossa saúde mental, na nossa saúde física, na nossa vida espiritual, que é importantíssimo. E a mensagem, como vocês viram aí no tema, é sobre os nossos ambientes tóxicos, ambientes que não cabem mais que nós estejamos. E não esquece já no início do vídeo de deixar o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais princesas e compartilha com uma amiga, alguém especial que você acredite que vai ser tocada. E sem mais delongas, princesa, bora lá pro vídeo. Algo que eu quero começar já falando, aqui nós não falamos sobre nenhuma religião, nenhum dogma, nenhuma doutrina, tá bom? Aqui a gente conversa sobre Jesus. Aqui nós conversamos sobre o evangelho puro, sobre a Bíblia, o que ele deixou para nós, uma das formas que ele nos deu para que tenhamos uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida com paz, uma vida com alegria, uma vida com satisfação, uma vida com contentamento. E antes de conhecê-lo e antes de conhecer a palavra, eu não tinha essa vida. Quando eu conheci a palavra, quando eu conheci Jesus puro e verdadeiro, sem nenhuma religião, sem nenhuma doutrina, quando ele se apresentou a mim, eu pude entender o que é viver uma vida em plenitude. E é claro que dia após dia eu vou melhorando, eu vou entendendo mais o que Deus quer de mim, o que Ele quer que eu viva. Eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais forte em passar pelos desafios da vida, eu me sinto mais amada, eu sinto que a minha autoestima, dia após dia, ela vai se transformando, ela vai se moldando, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas já de início eu quero que você tire todas as escamas religiosas, todas as escamas que talvez um preconceito que você tenha. O que eu quero mais é que você entenda sobre Jesus, sobre o evangelho, sobre a palavra, para que você possa viver tudo aquilo que ele quer para você como uma filha amada, que ele só deseja o bem, que ele só deseja amar, e que você possa se amar também como ele te ama. Em junho desse ano fará 2 anos que eu encontrei esse amor, que é exatamente os 2 anos que completarão a loja. E quanto mais nós permitimos, nós decidimos nos aproximar de Deus, conhecer a tua palavra, conhecer o que ele gosta, o que ele não gosta, nós vamos entendendo que existem ambientes, existem atitudes, existem lugares que o próprio Espírito Santo, que o próprio Deus vai nos mostrando e nos falando: olha, esse ambiente te faz ter essas reações, essa atitude te faz ter essas reações, esse ambiente, essas pessoas te fazem te distanciar de mim. Este ambiente faz com que você não se sinta bem, mas isso não quer dizer, princesa, um adendo muito importante, que nós temos que tratar essas pessoas mal, nós temos que ser ignorantes, nós temos que ser arrogantes, nós temos que expulsá-las de uma maneira arrogante das nossas vidas. Não é isso, até porque Deus, em sua palavra, e ontem eu estava até lendo, ele pede para que a gente seja muito humilde, para que a gente seja dócil, ou seja, para que a gente seja amoroso, muito paciente, que a gente possa suportar uns aos outros com amor. Eu acho interessantíssimo que ele usa essa palavra suportar, porque ele sabe que a convivência,
Entre nós não é fácil, nós somos diferentes, nós temos costumes diferentes, nós temos ideias diferentes. Se Deus pede para que você se afaste de um ambiente, que você se afaste de determinadas pessoas, não quer dizer que Ele está pedindo para que você as maltrate, para que você tenha atitudes soberbas e arrogantes com elas. Muito pelo contrário, é para que a gente ore para que o Senhor liberte essas pessoas, para que o Senhor dê a elas a verdade, mas sabendo que aquele ambiente já não é mais para você estar ali. E por que, princesa, Deus acaba nos afastando de pessoas, de lugares, ambientes tóxicos? Porque Ele quer que nós nos aproximemos dele todos os dias. E Ele sabe que eles têm muitas distrações. Vão existir pessoas que já não estão na mesma sintonia que a gente. Vão existir programas de TV, vão existir redes sociais ou pessoas que você segue que já não vão estar de acordo com aquilo que você segue. E Ele sabe que isso podem se tornar distrações e acarretar possíveis situações que vão te levar a sair do caminho, a ter atitudes que antes você já não fazia mais, mas voltou a fazer porque voltou ou permaneceu no ambiente. Eu lembro quando eu viajei para Sergipe, que é o lugar onde minha mãe nasceu, e quando eu fiquei lá durante um mês e meio, eu percebi que eu comecei a falar como os meus primos, como os meus tios, como a minha avó. Eu comecei a puxar o sotaque. Por quê? Porque o ambiente nos molda, a convivência nos molda, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, as pessoas que nós estamos rodeados vão influenciar as nossas atitudes, comportamentos, aquilo que sai dos nossos lábios. Olha como isso é importante, olha como nós devemos nos atentar. E essa influência, ela pode ser tanto positiva quanto uma influência negativa. E Deus nos alerta a todo momento em sua palavra sobre as influências negativas e as positivas. E semanas atrás eu pude experimentar isso. Eu tive muitos lugares para ir, muitos eventos, algumas festas de amigos, colegas, que eu não via há muito tempo, que eu havia me afastado, muito por conta de me fazer voltar a lugares que eu não queria voltar, de me fazer lembrar de atitudes que eu tinha que já não cabem mais, que já não me fazem bem. É incrível, princesa, é algo assim impressionante. Quando eu voltei para esses ambientes, eu percebi que eu comecei a normalizar algumas atitudes, acabei compactuando com certas falas que eram totalmente equivocadas, que eram totalmente desrespeitosas. E aí o Espírito Santo e Deus me falou: é por isso que eu te distanciei deste ambiente, é por isso que eu te tirei deste lugar, porque te faz voltar para lugares que eu não quero que você volte. Uma das mensagens anteriores que eu falei sobre o orgulho, e era o povo de Judá que precisava de uma direção de Deus. Se permanecia num lugar de deserto, solitário, sem muitos amigos, sem muitos colegas, sem muitos holofotes, com escassez, ou se eles voltavam para o Egito, que era um lugar que Deus já os havia arrancado, Deus já os havia tirado. Era um lugar de escravidão, era um lugar de tristeza, era um lugar de ansiedade, de depressão, era um lugar de comparação, era um lugar que os fazia se distanciar da direção de Deus. E eles estavam perguntando para Deus se eles deveriam voltar para aquele lugar ou não. E era óbvia a resposta. Deus não quer que a gente volte para lugares que nos fazem nos distanciar da presença dele. Pela arrogância, pelo orgulho, eles acabam voltando para o Egito. E eu sei que essa mensagem, princesa, que a gente conversou neste vídeo, também foi para o meu coração. Porque justamente nas semanas que eu fui para esses lugares, que eu estive com essas pessoas, Deus me mostrou essa mensagem que eu falei com vocês. Ele me falou que não era para eu voltar para o Egito, que fazia com que a minha identidade fosse deturpada, fosse transformada. E naquele lugar eu pude perceber que eu comecei a ficar sem paz no coração, eu comecei a falar coisas que
não vinham de Deus, eu comecei a lembrar, a ter atitudes que eu tinha antes, e aquilo era só para o meu ego, aquilo era só para o meu orgulho e muito mais. Aquilo ali mexia com os meus complexos de inferioridade. Eu precisava ainda ser curada, eu ainda tinha resquícios de uma necessidade de aprovação. Eu percebi que eu precisava ainda ser validada pelas outras pessoas, que eu precisava ser validada sobre a minha aparência. E eu entendi que o melhor lugar, o lugar mais seguro, o lugar onde eu encontro paz, o lugar onde a minha identidade, a minha autoestima, o meu amor próprio é genuinamente restaurado, é no lugar onde está a presença de Deus. É o lugar onde nós buscamos em oração, onde nós buscamos entender quem nosso Pai é, que nos faz voltar para a nossa real identidade, onde as nossas feridas emocionais são curadas, onde a nossa autoestima é curada, onde os nossos complexos de inferioridade e aceitação são curados. Eu estou passando por um processo de cura de rejeição, porque quando eu era criança eu não gostava da minha aparência, muitas das vezes eu fui rejeitada, assim como muitas mulheres, como muitas princesas que veem essa mensagem hoje, foram rejeitadas, se sentiam feias, se sentiam que não eram boas o suficiente, bonitas o suficiente, e a gente cresce achando que a gente precisa da validação, que a gente precisa dos elogios de outras pessoas, de elogios de outros homens para nos sentir bonitas. Na verdade é muito pelo contrário. Você precisa se sentir bonita, você precisa se sentir bem com você mesma, sem a validação de outras pessoas, sem os olhares de outras pessoas. Nós não precisamos dos aplausos e dos elogios de ninguém, nós precisamos nos contentar e nos satisfazer com a identidade que o nosso Pai nos dá, com a autoestima que Ele nos dá. E aí, quando eu entendi isso, eu me senti liberta. Porque aí eu não preciso das amarras, eu não dependo dos elogios das pessoas para me sentir bonita, para me sentir amada, para me sentir especial, porque aquele que me criou já me amou muito antes. Foi Ele que me desenhou, foi Ele quem me fez. Então a validação terrena, a validação dos homens, não é nada comparado à validação e à aceitação daquele que te criou. E para testificar isso, princesa, vamos ler um trechinho aqui da palavra, mas é bem rapidinho. Está em Deuteronômio, a partir do capítulo 7. E aqui Deus fala sobre um lugar. E eu posso reparar que existe uma certa repetição na escritura sobre lugares. Porque se a gente refletir sobre a mensagem do bom samaritano que a gente conversou, os fariseus e o homem que foi atingido pelos ladrões, eles estavam indo de um lugar para o outro. Eles estavam saindo de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Quando Deus pede para que Abraão saia da sua casa e vá para um lugar que ele desconhece, que Deus falaria depois, Deus está chamando Abraão para sair de um lugar para ir para outro. José, ele é tirado da casa de seu pai pelos seus irmãos e é levado para um outro lugar, onde ele é preso, onde ele é humilhado, e mais para frente a gente sabe que ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Então a gente consegue ver que Deus a todo momento ele precisa nos mudar de ambientes para que nós possamos alcançar as bênçãos, as promessas, o lugar que ele quer que nós estejamos. E ele bem sabe que há ambientes que vão nos fazer estagnar. Ele bem sabe que há ambientes que nós entramos, as pessoas elas começam a fofocar, elas começam a falar mal dos outros. Automaticamente nós começamos a nos alimentar deste ambiente e a gente começa a normalizar essas atitudes, começa a normalizar falar mal dos outros, começa a normalizar julgar os outros. Quando nós estamos vendo demais noticiários negativos, noticiários de morte, nós podemos perceber que nós ficamos com mais medo, com mais tensão, com mais ansiedade. E quando nós paramos de ver a todo momento essas notícias sensacionalistas que nos fazem pensar que existe mais o mal do que o bem, que na verdade é totalmente uma mentira, a gente tem mais tranquilidade ao sair, a gente confia mais em Deus, a gente
gente confia mais no escudo protetor que Ele dá para nós todos os dias. Até as redes sociais hoje, princesa, existem pessoas que a gente segue, imagens, vídeos que nós vemos que vão nos colocar para baixo, vão fazer com que a nossa comparação aumente. Aquilo vai acarretando em nosso coração atitudes parecidas com a dessas pessoas. Porque nós, como seres humanos, temos a necessidade de nos sentir pertencentes a algum lugar. Nós temos a necessidade de nos sentirmos aceitos e amados pelas pessoas. Só que quando nós tentamos nos encaixar em lugares que Deus não aprova, que nos distanciam do amor de Deus, isso vai acarretar ao distanciamento daquele que nós devemos buscar, ter a presença. E a partir do capítulo 7, princesa, Deus está alertando o teu povo, os escolhidos, os filhos de Israel, a cortar o mal pela raiz. Porque aqui Deus está prestes a dar a terra prometida a eles. Deus já está falando da promessa, ao lugar onde eles vão chegar. Quando o Senhor, o seu Deus, os levar, repare que é para um lugar onde o Senhor vai levar, um ambiente, a terra que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações diante de vocês. Então aqui o Senhor fala que vai tirar muitas nações ao redor deles. Os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam alianças com essas nações, não tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a desviar de mim, para que servissem outros deuses. Aqui Deus está falando para o povo de Israel que Ele os levará para o lugar de bênção, mas para isso ele precisa tirar todas as nações poderosas que estão ao redor deles. E reparem que são muitas nações. E Deus fala: eu vou arrancar essas nações de vocês, mas vocês não podem permanecer no lugar onde elas estão, e vocês não podem seguir o que elas falam. O poder de influência que o ambiente, que as pessoas podem ter sobre nós, sobre os seus filhos. E ele dá um alerta até para os pais, que os filhos não podem estar no lugar onde essas pessoas estão, porque isso os levaria ao desvio. É surreal. E às vezes nós não vamos ter forças sozinhas para sair de determinado ambiente. Às vezes vai ser o seu trabalho, às vezes vai ser na sua própria casa, na sua própria família, às vezes vão ser amizades, às vezes vai ser um relacionamento que você precisa sair. Mas às vezes a gente não tem força, né, princesa? Às vezes a gente precisa de muita coragem. No início, e eu tenho que continuar orando por isso, mas no início eu fazia muito uma oração para Deus, que era que Ele tirasse do meu caminho pessoas, lugares que me faziam desviar dele. As más conversações, que todos os maus costumes Ele pudesse tirar do meu caminho. E olha, essa é uma oração muito poderosa. Essa é uma oração que exige coragem da gente. Porque quando eu passei a orar isso, relacionamentos foram desfeitos. E eram relacionamentos que não me faziam bem. Mas pelo medo de não ser mais aceita, pelo medo da rejeição, pelo medo de nós pensarmos que ficaremos sozinhas para sempre, que não encontraremos alguém, por esses medos nós não damos esse passo, nós não entregamos para o Senhor as nossas amizades, os nossos ambientes, o nosso trabalho, a nossa família. Então, se Ele precisar tirar, Ele vai tirar, mas se não for para Ele te tirar deste ambiente, você pode ter certeza que Ele mudará as pessoas ao seu redor. Se você pedir
Ele vai te colocar em um outro local no seu trabalho, ele vai te abrir novas portas, ele vai te abrir um outro trabalho, ele vai te colocar em novas amizades. Se for preciso, ele vai te distanciar um pouco, assim como ele fez comigo. E você vai se sentir sozinha às vezes. Você vai se sentir como se não tivesse alguém para conversar, alguém para desabafar, mas ele estará com você até nesses momentos. Mas é muito melhor que estejamos nesse lugar com Deus do que estarmos no Egito, no lugar onde há escravidão, no lugar onde te desperta a ansiedade, onde te faz se sentir escrava, onde te faz estar viciada, onde te faz ter depressão, onde te faz ter a sua autoestima totalmente destruída, ter o teu amor próprio totalmente deturpado. O melhor lugar para você estar é na presença de Deus. Isso quem fala, princesa, é de uma pessoa que experimenta isso todos os dias. Isso quem fala é de uma pessoa que precisou ser tirada de ambientes, precisou ser tirada de amizades, precisou ser retirada de relacionamentos, para que pudesse entender que o melhor lugar é estar na presença de Deus. Se existe um trabalho que está sendo tóxico para você, que está fazendo você errar, que está fazendo você ir para caminhos que não são do Senhor, peça para Ele que Ele te liberte, que Ele te tire deste lugar e Ele abrirá novas portas. Ele te tirará de grupos que não te edificam. Às vezes Ele vai te tirar de uma vez, te arrancar com tudo, ou às vezes vai ser um processo. Ele vai tirando ele vai tirando um aqui, ele vai te mudando ali, ele vai te colocando aqui. Mas esteja disposta e faça essa oração. Olha como é poderoso quando a gente, cada dia mais, tem um coração sincero, um coração humilde que precisa da orientação e da direção de Deus. No dia que eu fui num evento com pessoas que eu tinha amizade, que eu tinha um relacionamento, já estava acostumando com aquele lugar. Nesse mesmo dia, quando eu voltei para casa, quando eu dormi, eu tive um sonho. E nesse sonho Deus me mostrava as pessoas que Ele já tinha tirado da minha vida, as amizades que Ele já tinha tirado. E eu permiti naquele instante voltar. E nesse sonho essas pessoas iam embora, nem olhavam para mim, para minha família, simplesmente elas saíam pela porta e iam embora. E ali eu entendi que não era para eu voltar para o lugar do Egito, não era para eu voltar para aquelas amizades, para aquele ambiente. Mas essa direção, essa sensibilidade, nós só temos quando estamos no Espírito, quando nós buscamos e nós permanecemos na presença, no lugar de maior paz, que é na presença de Deus. Ele nos tira, Ele nos livra, Ele nos dá sonhos, Ele nos dá visões, Ele usa as pessoas ao nosso redor para nos mostrar. Deus me deu o alerta, não volte mais para lá. E aí é uma decisão minha todos os dias de seguir a direção e a orientação do Pai. E como no início do vídeo eu falei para vocês, um dos meus maiores medos e um dos meus maiores complexos era esse medo da rejeição. Na minha concepção antes, eu precisava ser aceita por todas as pessoas. E às vezes a gente acaba fazendo coisas que não são da nossa vontade, que vão nos machucar, que vão nos destruir, mas a gente faz para que a gente não seja rejeitado. E eu pude perceber que eu estava sendo curada por Deus foi porque eu passei por uma situação de rejeição e eu não me senti mal, na verdade eu me senti feliz, porque eu sabia que eu estava no caminho certo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa. Eu tenho uma certa dificuldade em estar em ambientes diferentes. Eu não sou aquela pessoa que já tem o ímpeto de socializar. Eu prefiro ficar ali no meu cantinho, ali quietinha. Eu tenho buscado estar e achar uma igreja para que onde eu possa congregar também. Eu sinto essa vontade, eu sinto essa necessidade também. E do lado de casa tem uma igreja e eu tomei coragem de ir até lá sozinha.
E para mim já foi o grande passo de fé. Um ambiente totalmente novo, com pessoas novas, eu não sabia como ia acontecer, mas a minha vontade de buscar era tão grande que eu fui. Só que nesse primeiro dia, estava tendo uma festa de jovens aqui do lado, que sempre tem. E aí eu tive que passar por esses jovens. E aquele ambiente era o ambiente que antes eu frequentava. Eram as músicas que antes eu ouvia. Precisava usar determinadas roupas para ser aceita, para ser vista, para ser elogiada. E é totalmente ao contrário. Quando a gente encontra Jesus, quando a gente encontra Cristo, a gente vê que nós precisamos agradar a Ele e não mais ninguém. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade que muitos almejam, mas muitos estão cegos, muitos estão perdidos, presos em seus complexos. Quando chegam em casa estão vazios, estão tristes, estão angustiados, porque a todo momento é cansativo você ter que viver pela aceitação, viver pelos aplausos e elogios dos outros. E eu passei por esses jovens que mexeram comigo e uns começaram a zombar, uns começaram a zoar, principalmente umas meninas que estavam juntos, pelo fato de eu estar indo à igreja, pelo fato de eu ir à igreja. E a minha mãe acabou escutando e me falando depois. Antes, talvez, eu me sentiria mal. Eu teria sentido essa rejeição e falado, ai meu Deus, o que eles estão falando de mim, o que eles estão pensando de mim, o que eles estão achando de mim, eles estão me julgando, estão falando que eu sou careta. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós entendemos a nossa identidade de filhos, na verdade, não somos nós que somos os caretas. Não somos nós que somos as caretas. Na verdade, careta é aquele que não sabe quem ele é. Careta é aquele que se permite estar em ambientes que te desviam da sua real identidade. Esse é o verdadeiro careta. Eu era uma careta. E ali eu fiquei feliz, porque eu vi que aquele ambiente já não me cabia mais, que aquele ambiente já não fazia mais parte de mim. E que eu estava mudando, que Deus estava me lapidando, que Deus estava me fortificando a não ligar mais pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas acham, pelo que as pessoas têm opinião sobre mim. Desde que eu esteja coerente, desde que eu esteja servindo, desde que eu esteja mais próxima de Deus, amando e tendo misericórdia. E eu orei por aqueles meninos, por aqueles jovens, por aquelas meninas, para que Deus pudesse libertá-los também, para que Deus pudesse mostrar as suas reais identidades. E ali eu pude ver o peso do processo, que muitas das vezes é dolorido, sozinho, mas foi necessário passar por esses momentos, ser tiradas desse ambiente, ser transformada dia após dia, para não doer mais a rejeição, para não doer mais quando as pessoas não elogiavam, quando as pessoas maltratavam ou zombavam. Eu precisava passar, e você também vai passar, e você também vai pedir, e você também vai sair de relacionamentos, amizades e ambientes e pedir para que Deus te livre também desses lugares. O Egito não é lugar de permanência, o Egito não é lugar para você estar, e sim, você deve estar na terra prometida, na terra que o Senhor quer te dar por herança, na terra de amizades saudáveis, de relacionamentos saudáveis, de experimentação das redes sociais de forma saudável, de trabalhos saudáveis. Então, princesas, às vezes nós podemos estar ainda no Egito e precisamos ser libertas deste lugar. Peça a Deus que Ele vai te libertar. Às vezes nós podemos estar no ambiente que Deus quer que nós estejamos, como o povo de Judá na mensagem anterior, mas por algum convite, por algum desvio, por alguma pressão, por alguma condenação, por algum julgamento, a gente queira voltar para o lugar do Egito, possamos pedir a Deus que Ele nos tire novamente, que Ele nos lembre de quem somos, que nos mostre o que precisa ficar e o que precisa ser tirado, como Ele mostrou para mim através de um sonho. E se você, princesa, está no caminho, está na terra prometida,
pedindo, solicitando a direção de Deus, está no lugar que Ele quer que você esteja, que você permaneça, porque Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar, Ele vai te fortalecer no meio do caminho, porque Ele quer que nós tenhamos uma vida saudável, uma mente saudável, um corpo saudável, a forma como nos enxergamos no espelho de forma saudável. Ele quer que tenhamos essa vida plena, essa vida abundante, e a gente só consegue ter com Ele. Esperamos muito que vocês tenham gostado dessa mensagem. Não esquece, princesa, de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar com uma amiga, deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos e temas que vocês querem ver por aqui. E lembre-se sempre, você é incrível, você é amada, você é muito especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.